e se a gente virar uma Venezuela? Não pode comparar o Brasil com a Venezuela. A Venezuela, poxa, meu amigo, a gente tem mais do que a Venezuela hoje já sob domínio do narcoterrorismo. Nós estamos vendo uma coisa muito mais séria. Quando a gente fala de esse termo narcoterrorismo, é utilizado porque existe uma diferença entre o simples, o mais nocivo que seja o tráfico de drogas, para isso que a gente viu ontem no Rio de Janeiro. Que eu não sei porque as imagens não estão nem passando por aqui enquanto eu estou falando. Isso que a gente está vendo de drone explodindo, de centenas de... Isso aqui, esse tipo de coisa, isso aqui não é simples tráfico de drogas. Não é. Põe a mão na consciência do que está acontecendo no Brasil. Quando você fecha uma cidade, quando você impede as pessoas de trabalharem, como aconteceu inúmeras vezes, quando você ocupa um território e extorque a população, que ou paga ou é destruída, você saiu do caminho do simples narcotráfico para o narcoterrorismo. Vejam, há alguns meses, a Globo noticiou o caso, acho que no RJTV, de um condomínio no Rio que havia aprovado um pagamento mensal de R$ 1.800 a traficantes. O Rodrigo Pimentel cita hotéis que na Barra da Tijuca que estão sendo extorquidos por milicianos, pedindo R$ 4.000 por mês para permitir que o hotel continue funcionando. Vocês estão entendendo? Todo mundo vítima desses caras. Isso não é narcotráfico comum. Ora, pode sair do Rio. Nesse mês no Ceará, nós tivemos uma mulher executada por uma organização narcoterrorista porque se recusou a cumprir a ordem de envenenar policiais. Em Rondônia, nós tivemos os donos de provedores de internet sendo extorquidos e tendo as suas lojas incendiadas por essas organizações. Ora, não tenham dúvida, o Estado brasileiro foi tomado pelo narcoterrorismo. E há de quem combata isso. Quem combate isso é punido severamente pelo aparato estatal que existe para preservar o narcoterrorismo. Ah, não, a Venezuela, a Colômbia... Meu amigo, segundo o último censo do IBGE, entre 25% e 30% de todos os brasileiros vivem debaixo de territórios dominados pelo crime organizado. Nós estamos falando aqui de 50, 60 milhões de pessoas. Quem manda nesses lugares não é o Estado, é o narcoterrorismo. São pessoas que vivem debaixo de toque de recolher, de pagamento de arrego para proteção, de obrigatoriedade de contratar serviço de gato dos narcoterroristas, que não podem escolher quais serviços que eles querem adquirir. São pessoas que não elegem quem comanda. Isso é democracia. Democracia para esses caras é isso. E o antidemocrático é o cara que vai e protesta contra isso. Enquanto isso, as pessoas não podem comprar o gás em qualquer lugar, não podem comprar comida em qualquer lugar, não pode comprar bebida em qualquer lugar, não pode comprar gasolina em qualquer lugar. Tem que comprar onde o narcoterrorismo autoriza. Vejam a dimensão do que a gente está falando. Se você pegasse aí esses 50, 60 milhões que vivem em territórios dominados pelo crime organizado e formasse um país, seria uma população maior do que a da Colômbia, maior do que a Coreia do Sul, maior do que a Espanha, maior do que a Venezuela. Ah, e se a gente virar uma Venezuela? Não pode comparar o Brasil com uma Venezuela. A Venezuela, poxa, meu amigo, a gente tem mais do que a Venezuela hoje já sob domínio do narcoterrorismo. A situação no Brasil é, portanto, hoje pior numericamente do que a da Venezuela, do que a da Colômbia. E é por isso que você não pode protestar. Eu já falei, esse esquema de Estado autoritário concentrado na mão destes mesmos caras
Eu citei aqui só 3 hoje. Alexandre de Moraes, Fachin e Flávio Dino. Só citei 3 aqui. Mas o Estado autoritário destes caras é para que ai de você que proteste contra isso. Porque se você protestar contra isso, você é antidemocrático, você está atacando as instituições. E aí o governo Lula vem me falar, nós temos um país dentro do Brasil maior do que a Colômbia, dominado pelo narcoterrorismo. E o Lula vem e fala assim, não, porque a soberania nacional tem que ser preservada. E aí vão aquelas zebras todas na Globo News e falam, e nós somos o gado. A gente é o gado. Até quando a gente vai ignorar que nós temos um governo que está em simbiose com o crime organizado? Na região, isso é um problema da região. Você pega o caso, a gente está falando sobre isso várias vezes aqui no programa. Você pega o caso da Colômbia, cujo presidente Gustavo Petro foi integrante do movimento 19 de abril, uma organização criminosa colombiana. Não coincidentemente, durante o governo Petro, amicíssimo do Lula, o narcoterrorismo voltou a tomar conta das grandes partes da Colômbia. E segundo o relatório do Escritório de Drogas das Nações Unidas e do crime, a produção de cocaína na Colômbia cresceu 53% só em 2023. Esses são os amigos do Lula, esses são os fundadores do Foro de São Paulo com ele. Com o Farc, com esses caras na Venezuela, a mesma coisa. O presidente da Venezuela é hoje, o presidente da Venezuela, é basicamente o líder de uma organização narcoterrorista chamada Cartel de los Soles, que atua no tráfico de drogas e conluí com organizações como o Cartel Mexicano de Sinaloa e o Trem da Aragua, também da Venezuela. Aliás, segundo admitiu o próprio ministro da Justiça do Lula, o Ricardo Lewandowski, o Trem de Aragua já está presente nos presídios brasileiros. Vocês estão entendendo as ligações? Trem de Aragua, ligado ao Cartel de los Soles, que é liderado pelo Maduro, que é amigo e recebido pelo Lula com honras de chefe de Estado, uma das primeiras visitas que ele teve, que dizendo que a Venezuela tinha excesso de democracia. E tanto o Cartel de los Soles quanto o Trem de Aragua têm as ligações com a Farc, defendidas pelo Gustavo Petro, que também é outro amigo do Lula. Vai falar que tudo isso que eu estou trazendo aqui é coincidência. E é por isso que eu digo que eu tenho curiosidade sobre essa suposta delação do Hugo Carvajal, o ex-general venezuelano, que cita um conluio entre essas exatas mesmas figuras, Maduro, Lula e Petro, e fala sobre pagamentos ilegais originados da Venezuela, cujos beneficiários foram partidos e políticos de esquerda em diversos países da América Latina, inclusive o Brasil. E vejam como são inúmeras as evidências de conluio entre o poder público, a burocracia estatal e o narcoterrorismo no Brasil e na região. Mas é impressionante porque eu estou falando essas coisas todas aqui e você imagina que não houvesse nada de mais importante se existe uma força policial federal. Não haveria nada mais importante. Essa Força Policial Federal deveria estar destinando 90% dos seus recursos para investigar essas ligações. Porque, ora, não há nada mais importante do que nós descobrirmos se o Brasil vive um conluio estatal com organizações narcoterroristas. Mas não há uma puta de uma investigação disso na Polícia Federal. Por quê? Porque a Polícia Federal está ocupada demais cumprindo ordens ilegais, prendendo mãe de família pelo crime hediondo de pichar estátua. Estátua, aliás, no mesmo Supremo Federal que solta os traficantes por erros processuais que só não existem no caso do 8 de janeiro. No caso do 8 de janeiro, o processo, devido processo legal, foi uma maravilha. Até citação por YouTube teve. Até criação ou utilização, seja como vocês preferirem, de dados falsos
de viagem internacional pelo Felipe Martins, aconteceu, mas isso ninguém não tem. A investigação é para ver se o Felipe Martins não fraudou algo que levou à própria prisão. Essa é a Polícia Federal. Cara, a gente tem que levantar essas perguntas, cara. Se a gente não fizer isso aqui e começar a levantar essa discussão na sociedade, ninguém vai fazer, cara. Você viu o que aconteceu. A Magnitsky veio, os vistos caíram, as sanções apertaram e o sistema sentiu. E isso não foi mágica, foi trabalho, com coragem, com apoio direto de quem não desistiu do Brasil. E agora é a sua vez. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou clique no link da descrição. Com pouco mais de $5, você já me ajuda. Com 49, você entra para o grupo dos patronos Gold, cheio de benefícios. Eu estou fazendo a minha parte. E você?